Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo. Elenquei aqui os principais pontos do ciclo PDCA, que é uma ferramenta muito importante, já com o slogan que a gente começou a discutir no começo, como diminuir problemas e prejuízos utilizando essa metodologia. Então, a gente vai mostrar aqui no passo a passo como essa ferramenta pode ser utilizada e o que ela vai gerar de valor para a sua empresa. Então, para começar, de forma bem simples, então, ela é uma ferramenta das mais consagradas no mundo para a solução de problema. Então, como todo mundo sabe, qualquer empresa, qualquer negócio tem muitos problemas para serem resolvidos, e essa aqui é uma ferramenta muito consagrada. Então, assim, a gente não está criando nada de agora, é uma ferramenta muito antiga. Então, ela já foi mexida, ela veio evoluindo com o tempo. Porém, vocês vão ver agora, no passo a passo, que ela serve para qualquer tipo de problema, desde o nosso problema pessoal, da nossa vida pessoal, desde a minha pequena empresa, desde do meu início do meu negócio, desde o lançamento de um novo produto que eu estou querendo. Vocês vão começar a ver, de passo a passo aqui, eu vou começar a elencar esses pontos durante as explicações. Então, o que é importante a gente também aqui dizer, ela é recomendada pela ISO 9001, 2015. Então, se você hoje pegar a norma e ver todos os requisitos, você vai ver essa ferramenta sendo utilizada na parte de controle da qualidade, ou seja, para a parte de soluções de problema. Então, vocês veem a magnitude da importância dela, que ela é uma ferramenta multinacional, tá usando em todo mundial, que a gente pode falar, né? E aí o ponto que a gente sempre procura, e qualquer empresa quer, qualquer negócio, proporciona a melhoria contínua nos processos, que é isso que a minha empresa procura, melhoria contínua. Então, essa ferramenta, utilizando ela, a partir do momento que você tem a mentalidade de como ela funciona, você vai ver que os problemas vão acontecer, você vai tomar uma ação, você vai ver os resultados, e, consequentemente, você vai estar sempre evoluindo. Então, você vai estar sempre numa melhoria contínua. E, consequentemente, sua empresa vai estar crescendo junto. Para começar, de forma bem simples, eu não vou ficar fazendo muita explicação de como nasceu. Tudo isso, hoje está fácil, a internet, a gente consegue puxar fácil a história do ciclo PDCA. Eu já vou direto ao ponto mesmo, que é o que a gente quer mostrar a funcionalidade dessa ferramenta. Então, ela é dividida em 4 passos, né? O plan, o do, o check e o act. Então, a gente vai falar um a um, uma explicação de cada ponto, e a gente vai explicar. Esse é um ciclo. Durante agora a explicação, vocês vão entender melhor, que ainda está um negócio bem, bem cru. Para começar, pessoal, para todo mundo que tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários, que aí o André vai me avisando, né, André? Vai dando um toque aí se surgir alguma coisa. Vamos começar pelo primeiro ponto, né, que é o plan, que vem do planejar. Então, esse aqui é a base da ferramenta. Então, quando a gente fala em resolução de problema, a gente tem que pensar no primeiro, no planejar. Planejar o quê? Planejar a ação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, definição dos métodos e metas e objetivos. O que é isso? É saber onde você quer chegar. Primeiro, qual que é o meu problema? Beleza, quais são os métodos que eu vou utilizar para combater esse problema? Onde eu quero chegar? Qual é a meta que eu tenho? Eu quero reduzir meu prejuízo em tantos por cento. Quero reduzir minhas perdas em tantos por cento. Meus objetivos, quero alavancar meu processo produtivo. O que é interessante de saber é que, assim, às vezes eu vou puxar muito para a parte de produção, porque é uma área que eu trabalho. Então, mas eu vou tentar também dar alguns exemplos mais gerais, para vocês também conseguirem entender a função dessa ferramenta. Então, o planejar, ela vem da elaboração do plano de ação. E dentro dessa elaboração de plano de ação, existem outras ferramentas também que auxiliam. 5W2H, que é uma ferramenta muito utilizada normalmente quando a gente vai criar um plano de ação. A gente utiliza essa ferramenta, mas o que é legal a gente ter nesse primeiro passo é essa mentalidade do planejar. Então, eu preciso saber aonde eu quero ir. Eu preciso saber meus métodos. Hoje eu vejo, com a experiência que a gente tem em empresas, principalmente em pequenas empresas de médio porte, elas erram nessa parte do método. Então, o que acontece? Ela não define o seu método, vai lá e já aplica. E aí depois vem falar, não deu certo. Mas por que não deu certo? O método não estava bem definido. Você não tinha metas. Às vezes a empresa chega até a atingir a meta, mas não deu certo.
E assim, é interessante a gente sempre citar a parte de metas. Existe uma ferramenta chamada Smart. Então, a Smart a gente utiliza para definir metas, coisas que são mais tangíveis. Não adianta nada eu falar, eu quero reduzir, eu tenho a perda de 20%, eu quero reduzir a zero em 5 meses. É possível? Não sei, depende do processo, mas é muito difícil. Assim, a gente tem que ir em degraus, hoje é 20%, beleza, vamos lá, daqui 6 meses, vamos baixar para 10, metade, 50%, já é uma quantidade boa. É isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de ser muito ambicioso, porque isso também acaba com a nossa equipe. Aqui a gente está falando de um trabalho em equipe, então vai ter vários setores envolvidos. A partir do momento que eu coloco uma meta muito exorbitante, eu acabo com a animação ali, com o ânimo da minha equipe, e aí a gente não atinge. E aí depois que você vai falar, a metodologia não funciona. Lógico que não funciona, você que definiu de forma errada. Então, esse planejar é o ponto inicial e é o mais importante. É onde a gente realmente tem que gastar tempo, tem que sentar ali na cadeira, sentar com a nossa equipe lá, pegar a equipe multifuncional, tipo, pegar vários setores, sentar e falar, pessoal, o problema que a gente chegou é esse aqui, ó. As soluções, que soluções que a gente pode chegar, como a gente vai chegar, que método, quem vai participar, quando vai começar. É planejar mesmo. Eu falo a gente, porque eu também muitas vezes peco nessa parte de passar por cima desse planejamento, somente em coisas mais pessoais. Eu vou fazer uma viagem, nossa, vamos fazer, vamos. Não, vamos planejar, vamos ver para onde a gente vai, vamos ver a hora que a gente vai sair, vamos ver quantos quilômetros vão rodar. Vamos falar de uma empresa, tem uma pequena empresa, quero lançar um produto. Não, já vou lá, já faço ele, nem ponho ele para teste, daqui 2 dias ele está no mercado. Tá certo? Não. Você estudou quais são os modos de falha, você sabe o que pode acontecer de errado nesse produto. Existe muito ponto para a gente analisar antes de soltar esse produto no mercado. E é aí que muitas empresas que eu vejo que pecam. Já trabalhei com empresas que fecharam por erro assim, de querer mudar realmente a qualidade do produto e não fazer esse teste, não planejar, não ver se realmente era a melhor saída, se não existia outra forma de fazer. E com isso, se a gente passa por cima desse primeiro ponto, que é o planejar, o restante se perde. Então, se a gente não planeja, pode ter certeza que o resto não vai dar certo. É um ponto muito importante. André, tem algum dizer, alguma coisa aí para implementar a minha fala? Não, eu acho que você está trazendo uma situação que é para deixar claro para o pessoal aqui, que a metodologia, ela não é um Ctrl+C, Ctrl+V quando você olha o negócio, porque cada negócio é feito de pessoas. E pessoas é aquela história, tem um timing diferente, uma velocidade, o time, a circunstância, o investimento. Então, acho que quando você coloca de uma maneira clara e objetiva que funcionar, funciona, mas você tem que ir ajustando na sua realidade, no seu momento, na sua cidade, região, aí é aquela história. Entra aí a persistência, a disciplina de você implementar isso e executar. Porque não adianta nada também, né, Renato? Falar, eu vou fazer, tá aqui, chamei alguém para implementar, só que no primeiro dia vai bem, no segundo mais ou menos, no terceiro some, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, basicamente é isso, planejar. Tem que realmente focar nessa parte, é onde posso falar grande parte das empresas pecam, planejamento. Então, primeiro ponto do PDCA, planejar. Segundo ponto é o fazer. Então, fiz meu planejamento, fiz meu plano de ação, verifiquei meus métodos, verifiquei a minha equipe que vai trabalhar. O que a gente faz? O fazer. Primeira coisa, capacitação dos envolvidos. É uma coisa que as empresas pecam. Então, ela vai lá, às vezes faz aquele grande planejamento, porém não capacita o colaborador. Chega na hora dele colocar em ação, vai pôr? Com certeza não. Se pôr, vai ser da forma planejada? Não. Por quê? Ele não está ciente do que ele tem que fazer. Ele não sabe da responsabilidade que ele tem. Ele não sabe o que ele tem que atingir. Então, aqui, esse é o primeiro ponto e eu bato muito nessa tecla. Capacitação. Eu acho que é o ponto-chave de qualquer empresa. Capacite seus funcionários. Vocês vão ver a diferença que dá. Então, capacitação é na parte do fazer. Vamos pôr, aqui o fazer é pôr a mão na massa realmente. Então, só que antes de pôr a mão na massa, treina, capacite seus colaboradores. Capacitou, a gente começa a colocar a mão na massa, porém com as pessoas conscientes. Então, cada um vai saber qual a sua responsabilidade dentro daquelas etapas, dentro daquela atividade. Então, eu vou fazer uma alteração no meu processo. Vamos mudar uma máquina de lugar. Beleza. Pessoal, a gente vai mudar de X para Y, vamos começar com tais colaboradores, depois vai entrar o segundo turno, vai para esse. Então, são vários detalhes que a gente tem que começar a pensar, para o cara não ficar perdido, senão quando você vê, os caras estão se batendo. Trouxe a máquina para cá, no final do dia está no mesmo lugar. Por quê?
não foram capacitados, eles não sabiam a responsabilidade, não sabiam aonde eles tinham que chegar e com quem que eles iam. Então, esse ponto eu sou muito a favor e eu bato muito nessa tecla em toda empresa que eu trabalho, capacitação, que eu acho que é um ponto-chave que muitas empresas hoje ainda pecam. E a parte do fazer, que também é muito importante, é a coleta de dados. Por quê? A gente precisa mensurar isso que a gente fez. Então, a gente planejou lá. Lá no início, a gente planeja, a gente coloca nossas metas, coloca nossos objetivos. Beleza, e aí? Como que eu sei se eu cheguei ou não? Então, é a parte da coleta. Aqui é uma parte importante. Quando você capacita seu colaborador, você já capacita essa forma de coleta de dados também, que é importante. Algumas empresas pecam nessa parte de não também dar um treinamento de capacitação de coleta de dados. Porque parece uma coisa simples. É só pegar uma caderneta, uma caneta e anotar. Não, 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 não. Tem muitos detalhes. E aí, ele está pegando na parte do processo certo? Ele está pegando realmente a informação certa? Ele está coletando certo? Ele sabe usar o equipamento certo? Então, vamos lá, vou usar um paquímetro para medir lá ele faz parte de um processo de produção de peças, de parafusos. E aí, ele sabe usar o paquímetro? Ele sabe medir com o paquímetro? Ele sabe usar uma trena? Ele sabe usar um termômetro numa parte de uma indústria alimentícia? São detalhes que, assim, a gente fala, nossa, mas que coisa simples. Só que faz muita diferença, porque se ele não souber utilizar, que dados você vai ter? Dados errados. Então, aí depois você vai chegar no final e falar assim, putz, usei a ferramenta, não deu certo. Não, você está errado, porque você coletou os dados errados. Então, realmente, a ferramenta deu certo, só que você não soube coletar. Então, o fazer, que é a segunda parte desse ciclo, é pôr a mão na massa. Planejei, coloca a mão na massa conforme planejado. Então, primeiro ponto, capacitação. O segundo, coleta de dados. Tranquilo até aqui? Perfeito, bora lá. Certo, ó, já aproveitando o gancho aí do André, parte de logística, pessoal. Assim, eu vou falar da forma bem básica. Vamos lá, numa montagem de uma rota. Como que a gente aplica um PDCA numa rota? Montei uma rota de entrega. Fiz o planejamento dessa rota, porém não atingi. Chegou no final da semana, todas as entregas não foram realizadas. O que aconteceu? Então, daqui para frente eu vou começar a explicar todas as ferramentas, dando um toque dentro disso. Vocês que estão do curso aí já vão pensando, se quiser também já deixar nos comentários aí o que vocês acham que podem ser os erros disso, de ter feito um planejamento e não ter atingido. E durante aqui a explicação, eu vou falando, dando uns toques levando em consideração esse exemplo. Então, segundo ponto é o D, que é o do de fazer. Então, capacitação e coleta de dados. O terceiro ponto é o checar. Então, o que a gente vai fazer? Análise estatística dos resultados. Aqui é a importância de você coletar dados corretos. Então, vocês estão vendo que por que chama ciclo PDCA? Porque um puxa o outro. Se eu não planejei, eu não faço certo. Se eu não faço certo e não coleto informação certa, eu não checo certo. Então, uma parte puxa a outra. Se você errar lá no começo, que nem eu comentei do planejamento, esquece o restante. Já pode parar, para no meio mesmo e comece de novo, porque não compensa continuar utilizando essa ferramenta. Então, a gente começa a entrar aqui na análise estatística dos resultados. Existem muitas ferramentas para utilizar hoje. A mais conhecida, né, que a gente usa, que é a mais básica, é o Excel, que nos apresentam vários resultados. Então, desde uma coleta de dados bem simples, onde a gente puxa 2, 3 informações, a gente consegue montar gráficos onde apresente para a gente os resultados, os erros, do que está acontecendo de certo, o que está errado. Fazer essa comparação do realizado e o planejado é uma parte muito importante para a gente ver onde a gente está errando. Beleza, planejamos chegar a tanto, porém planejamos X, chegamos em Y. Opa, mas espera aí, por que chegamos nisso? Então, precisamos ter essa coleta de dados correta para conseguir ter essa tomada de decisão, de ver realmente esses números. Eu falo toda a palestra que eu dou, a questão da gestão à vista. Eu também acho que é uma coisa muito importante, tem que ser levada para as empresas, é o quê? É começar a deixar todos esses resultados visíveis aos nossos colaboradores. Então, você que tem sua pequena, sua média empresa, você mostra para o seu colaborador os resultados daquele mês, quanto a gente vendeu, quanto que a gente teve de perca, quanto que nosso processo está melhorando. Isso é muito legal, é muito interessante você começar a mostrar isso para os seus colaboradores, eles começarem a ver esses resultados visualmente. Então, através de planilhas básicas ou números mesmo. Mês passado vendemos tanto, esse mês vendemos tanto, produzimos tantos, perdemos tanto. É muito interessante. Então, esse checar
vem dessa parte, de checar tudo aquilo lá que a gente coletou no passo anterior. Então, o cheque é de analisar estaticamente os resultados. E aí, o último ponto, estamos no caminho certo? Porque é a parte mais interessante. Ou a gente vai esperar chegar no final para ver se está no certo. Então, aqui é a hora. Peraí, não está dando certo. Não estamos atingindo aquele planejado. O que está acontecendo? Aonde a gente está errando? Então, vem muito nessa parte, quando a gente liga aquele exemplo que eu comentei da logística. Então, faço toda aquele cronograma das minhas entregas da semana, meu caminhão sai para fazer uma região, porém chega toda semana ele está voltando, sobrando carga, tá lá, volta com carga, volta com carga. Isso é prejuízo para a empresa, porque o caminhão vai ter que retornar para a região novamente para fazer o restante. Mas o que aí? O que está acontecendo? É começar a checar esses resultados. Opa, peraí, deixa eu puxar lá, vamos puxar a listagem. Opa, ele está andando quantos quilômetros por dia? Ele está fazendo quantas entregas? Peraí, quanto tempo ele está demorando em cada cliente? Será que tem cliente que não está atrasando essa entrega? E se é um cliente que realmente atrasa, será que eu não consigo mudar essa rota para deixar esse cliente por último? Vocês começam a ver realmente como que a gente consegue analisar isso? Com dados. Se você ficar no achômetro, nunca vai chegar. Você vai chegar para o motorista e vai falar para você, não deu, cara, não deu. Semana que vem eu volto lá. Eu sei porque eu trabalho na parte de indústria, trabalho em varejo, em atacado e varejo, a gente sabe como que é. O motorista fala assim, não, na segunda-feira eu volto, cara, pode ficar tranquilo. Mas e aí, isso em resultado para a empresa? O que a empresa está perdendo com isso? Então, é essa checagem de informações realmente para você tomar a decisão. Então, o ponto C, que é o check, que vem de checar, é isso, é realmente checar todas aquelas informações que a gente coletou no passo anterior. E para a gente fechar a ferramenta, já fazemos, vocês verem que não é uma coisa de outro mundo, é o ACT, de agir. Então, e aí, o problema foi resolvido? O problema que a gente tinha lá no início, que a gente planejou, ele foi resolvido? Parte da logística, toda semana tendo entrega sobrando, foi resolvido? Opa, mudei a rota. Descobri que o problema realmente estava num cliente nosso que recebia das 3 às 4 e meu caminhão chegava sempre 4h30. Opa, troquei ele de lugar, deixei ele por último, ou deixei ele por primeiro para fazer. E aí, esse problema foi resolvido de uma semana para outra ou não? Aí que eu sigo o PDCA. Se ele foi ou não resolvido. Houve falhas durante a realização? Então, e aí? O que você planejou realmente foi realizado? Então, o que você treinou seus colaboradores? Todos fizeram? E quem errou? O que errou? É isso que é importante a gente ter em mente, que às vezes a gente tem a mania de culpar sempre o colaborador, mas será que a falha foi dele ou foi minha? De errar no meu planejamento? De não deixar ele totalmente dentro do que eu penso? Porque cada um pensa de uma forma, então eu posso planejar, mas se eu não passar para o colaborador que eu espero que seja assim, como que ele vai saber? Cada um tem sua forma de pensar. Então, houve as falhas durante a realização, é isso. É ver aonde a gente errou, por que a gente errou. E aí, se foi tudo certo, deu tudo certo, o que a gente vai fazer por último? Padronização da atividade, que é aí onde entra a minha empresa. Então, fazer essa otimização, essa padronização. Porém, a gente tem que ter em mente que essa padronização, ela só vai entrar em ação se não houve nenhuma falha, se não houve nenhum erro, porque assim, se houve falhas, a gente vai ter que avaliar essas falhas e começar de novo. Então, beleza. Vamos lá continuar no exemplo da logística, o pessoal da logística aí. Chegamos lá no final, toda semana, tá fechando, não bate carga, volta carga toda semana. Houve um problema, foi resolvido? Não foi. Houve falhas? Sim. Quais são as falhas? Vamos analisar as falhas, vamos listar as falhas novamente e vamos começar o ciclo PDCA novamente. Então, vamos lá no P, vamos planejar. E aí, quais vão ser nossos planos de ação para essa semana? Quais são os métodos? Que dados a gente vai exigir que sejam coletados? O que a gente vai pôr em ação? Vamos capacitar aquele motorista, vamos ensinar uma nova rota. Você está indo para uma rota mais extensa, pode cortar por aqui que a gente ganha em custo, corte de pedágio. Então, tem muitos detalhes onde a gente começa a ver aqui. Porém, tudo isso é com informação em mãos. Então, não deu certo? Retorno lá para o P e começo o PDCA novamente. Planejo, coloco em ação, faço o treinamento dos meus colaboradores, checo as informações, tomo ação de novo. Então, isso realmente é um ciclo. É isso que a gente tem que entender. Opa, Renato, fechou. No final deu tudo certo, resolvemos o problema. Beleza, padroniza. Então, padroniza aquela rota. Vamos lá, pessoal.
se você vai lá para o lado de São Paulo, você vai sempre por essa rota. Por quê? Porque já aconteceu falhas, a gente já testou, aplicamos o ciclo PDCA e decidimos que essa é a melhor rota. Então, padronização. Então, basicamente, o ciclo PDCA, ele vai sugerir dessa forma. Então, é um levando o outro. É isso que é importante a gente ter em mente. E aí, pessoal, para fechar, isso aqui é muito interessante, a gente vê muito em palestras, em cursos, na faculdade. E aí, pessoal, vocês entendem qual é a diferença entre o ciclo PDCA japonês e o brasileiro? Tá aí a chave, pessoal. Aí que tá o grande erro nosso. O que o japonês faz? O dono da ferramenta, quem criou? Aonde eles gastam mais tempo? Planejamento. E aonde o brasileiro faz menos. E aí, consequentemente, se eu faço menos planejamento, a gente pode ver lá na parte do brasileiro, o que o brasileiro faz mais? Ação. Então, se eu não planejo, consequentemente, minha ação, minha pôr a mão na massa é maior, é mais desgastante. Por quê? Eu tenho que ficar solucionando pequenos problemas, pequenos erros. Por quê? Eu não planejei corretamente. Agora, olhem o ciclo PDCA do japonês. É padrãozinho. Vou lá, gasto metade do meu tempo em planejamento, sento com a minha equipe lá, ó, pessoal, vamos ficar 1 hora aqui, vamos. Ah, mas é tempo perdido. Não é, porque olha lá, as ações já são tomadas conforme o cronograma, tudo dentro do seu prazo, tudo com as pessoas responsáveis. Então, vocês veem que todas as etapas do ciclo PDCA são iguais. Onde ele gasta mais tempo? Planejamento. E o brasileiro? Vai lá, que é ação rápida. Eu me incluo muito nisso às vezes também. A gente quer colocar a mão na massa, a gente quer ver resultado. Ou a empresa, você, microempreendedor, que tem sua pequena e média empresa, não, quero fazer uma alteração rápida, porque eu quero um resultado rápido. Eu vejo isso muito em empresa que quer alterar, tipo, eu quero fazer uma alteração no meu produto. Quero lançar um novo produto. Lançamento de produto também. A gente vê as empresas pecando nessa parte. Opa, peraí, vamos planejar, peraí, vamos ver desde a parte, a gente vê todas as etapas, desde o marketing lá, de ver realmente o público que eu quero atingir, e o produto. O meu produto foi testado, existe uma ferramenta que chama FEMEA, para quem é da parte de engenharia vai entender, ela analisa todos os pontos de falha de um produto antes mesmo dele ser lançado. E aí, essa ferramenta é difícil de utilizar? Não, é que muita gente não tem conhecimento dela. Então, você começa a colocar ela em prática e já começa a testar o erro antes mesmo dele começar. E aí, quando você coloca em ação, consequentemente, seu produto vai dar muito menos problema. Então, são etapas muito importantes que a gente tem que ter em mente. E aí, o brasileiro peca onde? Por isso. Assim, é um mal nosso de realmente querer pôr a mão na massa e fazer logo, ver acontecer. Porém, olha lá o que acontece, pessoal. A gente fica lá com a mão na massa muito mais tempo, porque fica apagando o fogo de problemas que a gente podia ter já previsto lá no nosso planejamento, faz uma checagem menor, porque muitas empresas acham que a checagem de dados e coleta de dados, a análise estatística não serve, que ela prefere ver resultados ali visualmente, o que, nesse caso, é muito mais difícil de ver. Você tem que ter o dado em suas mãos para conseguir coletar a informação e entender. Então, a checagem normalmente é pouca. Então, nisso aí não coleta não precisa não. E aí, a ação, muito maior, porque o ciclo vai começar de novo. Então, olha o tamanho do ação. É muito grande. E aí esse ciclo começa, fica um negócio vicioso e o objetivo não é atingido. Então, acredito que o André já deve ter já presenciado algum tipo de exemplo nessa área e sabe o quanto que a gente realmente peca nessa parte. Mas Renato, você trouxe um ponto que eu acho que é cultural do Brasil, que o empresário brasileiro ou o colaborador que está numa empresa, muitas vezes ele é passivo. Então ele vai olhando para o problema, e aí ele vai reagindo ao problema. E até eu acho que teve um comentário do André Ellen aqui, um xará meu, ele fala a respeito de que ele já implementou o PDCA em uma atividade, pelo que eu entendi, e agora ele está numa empresa em paralelo e está trabalhando isso e está funcionando. Por quê? Porque quando você age num planejamento estratégico, e aí você falou várias vezes aqui de teste AB, você cria, analisa dados, informações, e aí você vai implementando. Então eu acho que quando você trabalha muito mais de uma forma proativa, em vez de reativa, ou seja, sempre reagindo a um problema, aí é aquela história, Renato, algumas empresas acabam prosperando e outras não. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é simples, o que eu vejo tanto no Brasil e nas atividades que eu tenho nos Estados Unidos, essa metodologia já funciona há muito tempo, ela só exige adequações
à sua realidade, ao seu momento, ao seu negócio e às pessoas que estão aí na sua equipe. Estou falando besteira? Resumidamente é isso? O que você acha do que o pessoal está falando também aqui? Não, realmente, é isso mesmo, André. É nesse sentido que a gente tem que começar a pensar. Eu trouxe esse slide realmente para dar aquele estralo na gente. Você que tem sua pequena empresa, você que está estudando, está começando agora no mercado de trabalho, é realmente ver isso, esse ponto. Olha a diferença que a gente tem entre nós e os japoneses. Olha aonde a gente está pecando. Então, essa base que a gente tem que ter é a deles, planejamento. Vamos fazer uma coisa? Vamos planejar. É a base de tudo. Depois, as outras etapas vão acontecendo. É que eu falei, isso aqui, ela é ela não é uma receita de bolo, cada empresa vai utilizar de uma forma. Então, eu tenho minha pequena empresa, opa, qual é o meu problema? Onde a gente vai agir? Isso é uma análise de cada um. Então, é uma ferramenta ampla, pode ser usada em qualquer tipo de área. E os resultados, eu falo para você que são 100%. É muito difícil, só se você pular realmente uma etapa. Mas se você realmente fazer as etapas conforme combinado, com calma, com planejamento, tudo vai dar certo. E se não der certo, você refaz. Então, isso é um ciclo. Não deu certo. Você vai falar para mim que de primeiro você vai acertar? Não, não vai. Não Não vai. vai acontecer de primeiro. Você vai por a primeira vez, não atingiu o resultado. Pera aí, deixa eu ver onde eu errei. Beleza, começa de novo. Planejo, faço, checo e ajo. Pera aí, acertei. Você vai sempre aprendendo. Vai chegar uma hora que você vira um macaco velho, que você já sabe, vou começar a fazer aquilo ali, já sei que aqui dá errado. E aí você vai pegando a manha desse ciclo. Então, é realmente uma ferramenta muito utilizada, eu utilizo no meu dia a dia e eu falo Aí, que traz Xará, o André já está bastante falando resultado. o André já está falando aqui que dá para usar em N outras situações também. Ele falou de filhos, eu acho que ele é um cara educado, mas eu acho que ele usa até com a esposa dele, não sei não, viu? Eu já estou pensando em usar com a minha aqui, com a patroa, para algumas situações. Mas brincadeiras à parte, Renato, eu acho que o brasileiro realmente ele tem que buscar, especialmente para o pequeno empresário, para o pequeno varejista, comerciante, parar com esse negócio de que entre aspas, por ser uma pequena empresa, muitas vezes você não pode utilizar uma metodologia de grandes empresas. E não importa, na verdade, o seu tamanho, não importa o seu momento. Nós estamos falando aqui, Renato, me corrija por gentileza, de uma metodologia que exige um profissional, muitas vezes, para auxiliar. Obviamente, eu vi aqui pessoas do Brasil inteiro fazendo comentários, porém, não é algo que a gente fala, não, é 100 mil reais, 30 mil reais, não é algo, a gente não está falando de algo nesse sentido, né? Então, realmente, dá para aprender, e se o cara for realmente fera, com tanto conteúdo que você tem na internet aí hoje, você consegue, muitas vezes, com a sua palestra aqui que você deu hoje, Renato, pegar alguns pontos e estudar um pouco mais e começar a implementar isso. Eu acho que é muito hands-on, né? Aquela coisa muito mão na massa. Correto? Sim, sim, com certeza. Aqui a gente trouxe realmente uns insights, né, algumas coisas bem para trazer, dar esse estralo na gente e começar a ver as coisas de outra maneira. Porém, é interessante. Ela é uma ferramenta, sim, aqui eu apresentei de forma bem simples, mas ela existe alguns pontos e ali umas charadas que a gente tem que começar a aprender quando a gente começa a utilizar. Mas é uma ferramenta muito importante, que a gente tem que ter em mente que qualquer empresa, qualquer tipo de negócio, até que nem nosso amigo André falou, a parte pessoal a gente pode utilizar, porque realmente dá certo. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.